O evangelho de hoje é de São João, o capítulo 12, o versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfumes de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugava-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Porque não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e tomava conta da bolsa comum e roubava o que depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre o tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 3 pontos importantes do evangelho de hoje. Jesus que retorna a Betânia, amigo de Marta, Maria e Lázaro. Como sempre, um jantar, partilhar a vida, colocar um pouco como está a missão, como está evoluindo a pregação do evangelho, e assim vai convivendo, se manifestando para eles o reino de Deus. E então, por isso, nesse momento, a Maria, o nardo é um bálsamo caro, um perfume, que ungia o corpo daqueles que morriam, no sentido de ser reis, de realmente consagrar ao Senhor. E então, por isso, ela unge os pés do Senhor. Veja que interessante o papel de Judas. Primeiro, queria vender, não queria que usasse. E ele coloca como desculpa os pobres. E veja que Jesus então disse que ele não tem preocupação com os pobres, não é verdade. Mas a intenção dele era roubar, era ter uma parte para si mesmo. Então, quando Jesus diz assim: pobres sempre os tereis. A pergunta é: por que Jesus diz isto? Sempre teremos na sociedade pobres? Fomos criados assim, uns com muito e outros pobres? É isto que Deus quer? Mas não. A resposta está, de fato, em Judas. Porque muitos querem tudo só para si. Muitos querem aumentar somente os seus bens, incapaz de ajudar o outro, nem sabe a situação de sofrimento do outro. Por exemplo, estamos na campanha da fraternidade falando sobre a fome. Há pessoas extremamente contra e que têm usado palavras fortes contra a igreja, contra a CNBB, falando da questão da fome. Pode observar, todos não têm necessidade. Todos os que criticam não passam pela necessidade. Se passasse, não falariam assim. Então, por isso, pobres sempre tereis, porque muitos não ajudam aquele que precisa.
Depois, é importante para nós o seguinte: a ressurreição de Lázaro, veja, aquele gesto provoca nos judeus uma mudança. Veja, está no sangue a religião judaica, o seguimento a Yahvé, os mandamentos, a Torá. E então agora o seguimento tem um passo mais profundo, que é acreditar em Jesus, Deus conosco. E eles, por causa do sinal da vida em Lázaro, eles estão mudando. E aqueles que fazem parte do segmento, do fechamento do coração, procuram, veja, ver uma forma de poder matar Lázaro. Os biblistas, aqueles que estudam Bíblia, dizem que isso de fato aconteceu, para poder se livrar, para que não acreditassem em Jesus. Então, por isso, quando a gente fecha o coração, petrificado, nós não conseguimos mudar. Podemos ouvir, podemos ver pessoas que amam, que querem bem, que nos ajudam, mas somos incapazes de acolher o amor, de acolher a bondade, de acolher o Senhor em nossa vida, em nosso coração. Por isso, então, vamos pedir ao Senhor para que nos ajude nesta Semana Santa a vivermos profundamente a comunhão com Ele, para celebrarmos a sua Páscoa, celebrarmos a vida nova em Jesus Cristo. Eu convido você, então, a viver intensamente na sua comunidade, na sua paróquia, a Semana Santa, sobretudo o Tríduo Pascal, a celebração da ceia do Senhor, a adoração da cruz na sexta-feira e a vigília pascal no sábado santo e o grande domingo de Páscoa. Esse não é um feriado prolongado, mas é um período da fé. Veja como que a busca pelo dinheiro, pelo poder e economia, inclusive nos tira do rumo e do caminho do seguimento do Senhor, dizendo que é um feriado prolongado e nos tira desta experiência da fé. E muitos vão e não celebram, estão longe da experiência da fé, da comunhão com o Senhor. Eu convido você profundamente a vivenciar esta experiência. Muita paz para você.